O terror de criaturas gigantes é um subgênero que gira em torno de personagens tentando sobreviver ao ataque de monstros colossais, seres exageradamente grandes, frequentemente tratados como forças da natureza fora de controle. Ele começou ainda na era do cinema mudo, inspirado em mitos, folclore e histórias de horror, e ganhou força sobretudo a partir dos anos 1950, quando Estados Unidos e Japão transformaram essas narrativas em fenômeno cultural. Ao longo das décadas, esses filmes passaram a dialogar com ansiedades reais do mundo, o medo de crises nucleares depois da Segunda Guerra, as discussões ambientais dos anos 60 e 70, até traumas políticos contemporâneos. Cloverfield de 2008, The Host e a franquia Godzilla são ótimos exemplos do gênero. Criaturas pequenas é o oposto de criaturas grandes, como o próprio nome diz, mas ao contrário das gigantes, aqui o terror é íntimo e inesperado. Criaturas pequenas podem estar em qualquer lugar, entrar em sua casa, subir pela cama enquanto você dorme. Geralmente mistura muito com comédia e gore, criando uma sensação de diversão perturbadora. Gremlins, Critters e Puppet Master são grandes exemplos. Tanto o terror de criaturas pequenas quanto o de criaturas gigantes se encaixam no território do terror fantasioso, que é a mistura elementos de terror e o gênero fantasia para criar mundos e ameaças que não obedecem às regras da realidade. Esse tipo de narrativa sempre flerta com atmosferas sombrias, medo e estranhamento, mas sem necessariamente seguir os padrões rígidos do terror tradicional. Obras como O Labirinto do Fauno mostram exatamente essa fronteira nebulosa, onde o fantástico convive com o pavor psicológico. No uso mais amplo, fantasia sombria funciona quase como sinônimo de terror sobrenatural, que eu falei na primeira parte desse vídeo. Quando falamos de criaturas, sejam colossais ou minúsculas, estamos lidando justamente com essa ponte entre imaginação e medo, onde o impossível ganha corpo e ameaça o que os personagens entendem como realidade. É nesse choque entre fantasia e horror que o subgênero encontra sua força. O terror criminal é um subgênero que mistura horror com suspense psicológico e narrativas de crime, seja baseado em casos reais ou totalmente fictícios. Aqui, o vilão não é uma criatura sobrenatural, mas alguém de carne e osso. Sequestradores, assassinos em série, psicopatas, invasores, pessoas motivadas por impulsos obscuros e traumas escondidos. A grande força desse tipo de história está justamente em lembrar que o monstro pode ser real e pode estar bem perto. Ao contrário de thrillers policiais, o foco não está na investigação em si, mas no criminoso, seus motivos, sua mente fragmentada, seu prazer na violência ou sua lógica retorcida. O Silêncio dos Inocentes e O Homem nas Trevas ilustram bem esse subgênero do terror. Isolamento, ou terror de isolamento, trabalha com o medo da solidão e da deterioração mental quando não há fuga possível. Normalmente envolve poucos personagens presos em lugares remotos, sem comunicação, sem socorro e com uma sensação constante de que algo está prestes a quebrar, seja a mente dos protagonistas ou a realidade ao redor. A tensão nasce justamente dessa ausência de ajuda, quando tudo se reduz ao espaço imediato e à própria cabeça. Cada ruído, cada silêncio e cada olhar se tornam ameaças. Esse subgênero costuma usar cenários como cabanas afastadas, estações de pesquisa, casas no meio do nada ou ambientes confinados, construindo medo através do confinamento e da paranoia. Exemplos de filmes são O Iluminado e O Farol. O techno-horror, ou horror tecnológico, é um subgênero do terror em que a fonte principal de medo vem da ciência e da tecnologia, inteligência artificial, vigilância digital, internet, algoritmos, identidade online e sistemas fora de controle. Ele mistura elementos de ficção científica e fantasia para mostrar as consequências sinistras de avanços tecnológicos, tanto quando usados com intenções malignas quanto quando criadores bem-intencionados perdem o controle e tudo dá errado. Esse subgênero surgiu com força na década de 1950, especialmente no Ocidente e no Japão, em meio a filmes de qualidade duvidosa, mas com algumas obras marcantes como O Dia em que a Terra Parou de 1951 e Planeta Proibido de 1956. Uma vertente interessante é quando narrativas clássicas de horror, fantasmas, espíritos, maldições, passam a usar tecnologia como veículo. Computadores, celulares e redes digitais se tornam um canal para forças sobrenaturais. Hoje, obras como Host de 2020, Khan de 2018 e Megan de 2022 mostram o medo moderno ligado ao futuro, às inteligências artificiais, ao roubo de identidade e à tecnologia que parece viva, vigilante e impossível de controlar. O splatter é um subgênero dentro do gore, focado no exagero absoluto do gore.
Ele tem como proposta mostrar violência gráfica de forma deliberada, sangue jorrando, postos, mutilações explícitas e corpos sendo destruídos com um tom grotesco, teatral e muitas vezes até cômico. Essas obras usam efeitos especiais para destacar a vulnerabilidade do corpo humano e celebrar o absurdo da violência, seguindo a lógica do quanto mais exagerado, melhor. Exemplos são Massacre da Serra Elétrica, Terrifier e Tokyo Gore Police. O terror apocalíptico e pós-apocalíptico retrata um mundo que está colapsando, ou que já desabou, obrigando os personagens a sobreviverem em meio ao caos e à perda total da ordem. Esses cenários podem surgir por inúmeros motivos: mudanças climáticas extremas, impactos astronômicos, guerras nucleares, pandemias naturais ou artificiais, invasões alienígenas, domínio da inteligência artificial, desastres ambientais, eventos sobrenaturais como o juízo final, ou até apocalipse zumbis. A tensão geralmente nasce do desespero humano, da luta brutal pela sobrevivência e da transformação da sociedade quando as estruturas civis deixam de existir. O medo não vem apenas da ameaça externa, mas do que resta da própria humanidade. Filmes como O Nevoeiro, A Estrada e 28 Dias Depois retratam bem esse tipo de história. O filme de zumbi é um gênero que gira em torno de criaturas fictícias geralmente retratadas como cadáveres reanimados ou pessoas infectadas por algum agente biológico, quase sempre movidas por instintos canibalísticos. Embora normalmente associados ao terror, os zumbis já migraram para muitos outros tons narrativos, ação, comédia e até romance, gerando subgêneros como a comédia zumbi e o próprio apocalipse zumbi. Dentro desse universo, o apocalipse zumbi representa o colapso completo da civilização após uma infestação em escala global. É um cenário típico da ficção científica e do terror, onde os mortos-vivos se tornam maioria e passam a dominar a Terra. Nessas histórias, os zumbis surgem em números tão massivos e violentos que nem forças militares conseguem contê-los, levando cidades, governos e toda forma de organização humana ao fim. É a ideia de um mundo onde o contágio cresce rápido demais, e a humanidade precisa lutar não apenas contra os monstros, mas contra o próprio colapso da sociedade. Exemplos são Madrugada dos Mortos, #Alive e Invasão Zumbi. Terror de bruxaria ou folk horror mágico envolve elementos folclóricos. Ele foca no medo do desconhecido, na força de rituais antigos e em práticas que desafiam o natural. Nesse tipo de história, a magia nunca é leve, ela vem como maldição, pacto, invocação ou feitiço que cobram preço alto. Filmes como A Bruxa, Suspiria e A Chave Mestra mostram bem como esses rituais criam tensão e deixam tudo inquietante. Esse subgênero faz parte dos filmes sobrenaturais falado no primeiro vídeo. É um terror que funciona porque mexe com aquilo que não vemos, mas sentimos, a sensação de que existe um poder escondido, antigo e perigoso agindo nas sombras. Dentro da bruxaria existe o ocultismo religioso que tem mais a ver com o subgênero religioso. Aqui entramos em demônios, invocações, grimórios proibidos, símbolos ancestrais e rituais que mexem diretamente com entidades poderosas. Enquanto a bruxaria costuma ser individual ou comunitária, o ocultismo mexe com forças teologicamente altas, demônios, divindades, pactos infernais. É mais vertical e mais apocalíptico. Ocultismo é um conjunto vasto, um corpo de doutrinas proveniente de uma tradição primordial que se encontraria na origem de todas as religiões e de todas as filosofias. Filmes como O Bebê de Rosemary, Renascido das Trevas, e A Casa dos Mil Corpos representam esse tipo de horror. Terror de fanatismo é o subgênero que mostra o horror nascido da crença extrema, quando uma ideia, uma fé ou uma obsessão vira algo tão absoluto que destrói qualquer traço de humanidade. O medo aqui não vem de monstros sobrenaturais, mas de pessoas que acreditam demais e agem sem limites. No fanatismo religioso, esse terror surge de seitas, líderes manipuladores, rituais radicais e uma fé distorcida que justifica a violência. No fanatismo pessoal, como em Misery, o perigo nasce da obsessão, alguém que transforma a admiração em prisão, devoção em crueldade. É um subgênero forte porque mostra que, quando a mente se fecha em uma única verdade, qualquer coisa pode virar justificativa, e isso é assustador por ser real, humano e imprevisível. Filmes como A Sacerdotisa e A Vila mostram fanatismo religioso sufocante, enquanto Misery é o retrato perfeito de como a devoção cega a um ídolo pode virar tortura. É um terror que pega pesado porque lembra que, às vezes, o monstro é simplesmente alguém que acredita demais. E aí, qual é seu subgênero do terror favorito? Curtiram o vídeo?
Se curtiram, não deixem de deixar o like e se inscrever aqui no meu canal. Se quiser me dar uma ajuda financeira, meu Pix vai estar aí na descrição do vídeo. Obrigado por assistir até aqui, um abraço e até a próxima.